O filósofo português Manuel Gandra, estudioso da cultura lusófona, esteve em Brasília, onde falou sobre alguns temas de sua pesquisa, como o culto do Divino Espírito Santo. Eu estive com ele e preparei uma matéria para você entender um pouquinho melhor aí essa história. Dá só uma olhada. Brasília recebeu, no último fim de semana, um dos maiores filósofos portugueses da atualidade, Manuel Gandra. Ele é um estudioso da cultura lusófona, ou seja, dos mitos e tradições que envolvem os países de língua portuguesa e, sobretudo, Portugal. Gandra concedeu uma palestra em um florido jardim no Lago Norte para os interessados no assunto e falou sobre alguns temas que estuda, como o sebastianismo, Fernando Pessoa e o Quinto Império. O culto do Divino Espírito Santo também é fonte de pesquisa para o filósofo, que explicou o que significa essa manifestação cultural. O culto teve origem no século XIII e era um culto revolucionário. E por esse mesmo motivo foi perseguido pela Igreja Católica, que entendia que não havia lugar para ele, porque esse culto anunciava, de certa maneira, o fim da Igreja e a substituição da Igreja Católica por outra forma de devoção, mais englobante, mais inclusiva, ao contrário da Igreja Católica, que se tinha tornado cada vez mais exclusiva. A educadora Lúcia Sá é presidente da Casa Agostinho Silva, entidade que promoveu o encontro. Segundo ela, Gandra é uma personalidade que sempre enfoca em suas pesquisas o lado fraterno que existe em cada história, como a do próprio culto ao Divino Espírito Santo. Previa, durante o culto do Espírito Santo, que todos se irmanassem. O rei, a rainha, junto ao povo, repartindo o mesmo pão, libertando um preso ou os presos, né? Dando a ver que num futuro todos os homens, todas as gentes, pudessem viver de igual modo. Para o professor Santiago Henô, um dos fundadores da Universidade de Brasília, os conhecimentos passados por Gandra são indispensáveis para os amantes da cultura lusófona. O Gandra tem, além da sua formação filosófica, é um investigador de Manchê. E hoje, para se entender o valor dessa cultura, o Gandra é um dos pilares. Nesta visita ao Brasil, Gandra fica por mais ou menos um mês. Depois de Brasília, ele parte para Salvador, Belo Horizonte e também São Paulo. Logo quando chegou, esteve em Recife, onde se encontrou com o escritor brasileiro Ariano Suassuna.